John Clovis Baker, sócio da Gomes e Gomes, conversou com a nossa reportagem. A gente começa o ND Notícias hoje com esse destaque. O contato foi feito depois do presidente da Casan, Edson Moritz, afirmar na Alesc que não conseguia mais contato com a empresa responsável pela construção do reservatório que rompeu na madrugada do dia 6 de setembro. O Paulo Metri está chegando aí, ele traz mais detalhes. Olá, uma boa noite para você, Paulo. Mesmo porque foi você quem trouxe, né, essas informações, a sabatina que teve ontem na Alesc e dessa afirmação aí do presidente, né, da Casan. Isso, Tatiana. Ontem, o presidente da Casan, Edson Moritz, esteve na Assembleia Legislativa de Santa Catarina em um encontro com os deputados, muitos deles da Comissão de Economia, Tatiana. Boa noite para você e boa noite para vocês também. Naquela oportunidade, o presidente Edson Moritz falou que a construtora Gomes e Gomes desapareceu, isso após o rompimento do reservatório da Casan na comunidade, no bairro Monte Cristo, que atingiu a comunidade do Sapé aqui em Florianópolis. Olha só. Hoje, a nossa repórter, a repórter do jornal ND, Valesca Loureiro, conversou por telefone com um dos sócios da construtora Gomes e Gomes, o John Clovis Baker. Ele disse que a empresa está transtornada com o que aconteceu, rompimento do reservatório, e tem prestado todas as informações possíveis à justiça, assim como prestado auxílio aos moradores. Vamos ouvir o que ele disse. Em toda a situação que ocorreu, estamos cientes e estamos procedendo dentro do que a gente pode estar fazendo e estar agindo, tá? Então, não tenho nada a declarar a esse respeito. Mas a gente vai se manifestar nos autos, tá? Isso já tem processo, já está acontecendo, a polícia já está fazendo o que é o papel dela fazer. Então, eu agradeço, a gente ainda está transtornado com todo o caso, né, com tudo o que aconteceu, mas eu não quero me manifestar não, tá? Ô Paulo, ainda sobre esse assunto, né? A Casan acatou um pedido feito pela Defensoria Pública e também pelos moradores do Sapé e aumentou o valor do primeiro repasse aos atingidos pelo rompimento do reservatório. Que mudanças são essas? São significativas? São mudanças significativas sim, viu, Tatiana? Inclusive, eu vou destacar que aconteceu essa alteração por conta daquela reunião com os moradores da comunidade do Sapé com a Defensoria Pública. E os novos valores são os seguintes, vou destacar os três. O primeiro seria um salário mínimo regional, R$ 1.521, e depois um salário mínimo em meio, R$ 2.281,50. Por o terceiro ponto, 2 salários mínimos regionais, R$ 3.042 seria o montante. Isso para famílias acima de 4 integrantes. Os outros 2 valores que eu falei é de famílias ali de até 2 integrantes ou de 2 a 3 integrantes. O presidente da Casan, Edson Moritz, também falou sobre esses novos valores. Ouça o que ele disse. A gente acolheu aqui uma sugestão para fazer o pagamento, né, do que a gente entende ser interessante para as despesas de pronto atendimento, para pagamento, que são aquelas despesas de maior necessidade. Remédio, alimentação, transporte das pessoas, e acolhemos na íntegra, certo? Por entender que é justa, que é adequada e está dentro, inclusive, dos parâmetros legais que a gente tem recebido essa orientação dos órgãos de controle. Então, eu queria deixar claro que a gente então assinou um documento em resposta à comunidade, estamos aqui com esse documento em mãos, não é? Já referendada pela comunidade, e é isso que a gente quer, continuar estreitando os laços, respondendo às necessidades, não para por aqui, é mais uma etapa que a gente está construindo junto com a comunidade. Está aí a fala do presidente da Casan, Edson Moritz, e o rompimento do reservatório, importante lembrar, falei no início da minha participação, aconteceu em 6 de setembro aqui na capital. Desde então, a Casan já vinha prestando alguns auxílios aos moradores. E tem um balanço que foi divulgado também pela companhia. Olha só, ao todo foram 257 pagamentos, sendo 152 em imóveis, 47 em veículos, 40 em despesas de pronto pagamento, 13 em imóveis e 5 em aluguéis. E só vou retornar
rapidamente na participação inicial, que eu falei do depoimento de um dos sócios da construtora Gomes, que ele falou por telefone, como você pôde perceber. Claro que o canal segue aberto também para quando ele quiser falar com a nossa equipe. Tatiana. Com certeza, Paulo. Até daqui a pouquinho.